Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária, e ao meu lado, como sempre, Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento, meu amigo. É isso aí. Hoje a gente está aqui com meu amigo Fabrício Pov, né? Depois ele vai se apresentar direito, mas o pessoal fala que ele é o meu par da Fundação ABC. Aí Eu sim. digo que ele é mais um meu orientador, cara, porque o cara tá aí na estrada já tem um tempão e eu ligo direto pra ele lá, ô bichão, e aí, o que faz? Só dessa vez, né? Só dessa vez. E muitas vezes ele fala, se acostume que o negócio é assim mesmo, a pegada. Fabricião, cara, pegue uma caneca aí, presentinho Opa. nosso pra você, Que e já isso, hein? aproveita e vai se apresentando pro pessoal aí. Bom, Fabrício Pove, eu sou engenheiro agrônomo, já estou na estrada aí há mais de 20 anos. E a minha área, por isso que eu sou par do Vitor, é mecanização agrícola também e agricultura de precisão. Então, por isso que a gente troca bastante figurinha aí, porque nós estamos mais ou menos na mesma linha de pesquisa. Duas pessoas normais, então, aqui. Você Tem pode jeito. ver pela carinha aqui. Isso. É 100%, né? É água aí, né, Fabrício? Água, ó. Ah, Dá não, pra então ver beleza. na tela que é água. Então tá bom, muito Não bom. é, o show pessoal mais tarde. Ah, então tá bom. Bom, Fabrício, essa nossa lida aí, cara, é um negócio bem... Assim, muita coisa que é difícil de se testar. Porque se é novo, como que testa, né? Como que faz, né? E aí eu te chamei e coloquei numa fria pra gente falar um pouco aí de zonas de manejo, né? Que envolve demais nossa agricultura de precisão, né? E tem muita tecnologia, né? Eu queria que você comentasse com o nosso público como que a gente começa a pensar em zona de manejo, primeiramente o que é zona de manejo, né? Que tem muita gente que não sabe, e como que a gente começa a pensar nessa estratégia, né? Beleza, vamos lá. A agricultura de precisão no Brasil, que vem mais ali, começou a aumentar um pouco mais na década de 90, teve um primeiro início assim, muito mais voltado à amostragem de solo em grade. Esse foi o começo nosso. Então, muita amostragem em grade, mapas de fertilidade para aplicação em taxa variável. E depois a gente começou a migrar para zonas usando outras ferramentas que o conceito é um pouco diferente. Ao invés de eu começar direto com a coleta de solo, como na amostragem em grade, primeiro eu uso outra ferramenta para entender a área primeiro e depois separar ela em zonas. Então, zonas de manejo são partes do talhão diferentes o suficiente para a gente fazer um manejo diferente. Então, em vez de tratar a área como uma coisa só, eu identifico partes que têm características diferentes que vai mudar o manejo. E aí nós vamos conversar depois com mais calma aqui, mas nós vamos fazer taxa variável de semente, de defensivos, de fertilizante. Então, abre um pouco mais o leque. Não é tão focado só em correção de solo e fertilizante. Mas o princípio da coisa foi ali mais correção de solo e fertilizantes mesmo, né? Que começou ali a zona de manejo, né? Isso, até hoje, né? O que mais se desenvolveu conhecimento no Brasil é focado na aplicação de fertilizantes. Então, por isso, quando a gente pensa em zona de manejo, já pensa em taxa variável de calcário, fósforo, potássio. Então, é aí que nós temos que abrir um pouco o leque, porque quando se torna uma zona de manejo, eu posso fazer qualquer coisa diferente lá, inclusive plantar uma cultura diferente. Então, Separar não é errado pensar em fertilizantes corretivos, é errado pensar só nisso. só nisso, não ficar limitado só nisso, porque na verdade o nosso leque é muito maior que isso. Não, e é interessante porque essa questão de colocar culturas diferentes no mesmo talhão conforme a zona de manejo, eu acho bastante interessante porque eu posso ter uma aptidão maior para uma cultura numa Exato. baixada ou algo Exato. do tipo, né? E aí eu posso explorar o máximo possível da minha área, né? O potencial produtivo é o foco ali, né? O potencial é a base, mas só um exemplo talvez aqui na região de Guarapuava vocês não tenham a variação de textura que a gente tem lá. Mas pegue um talhão com uma grande variação de textura. Eu tenho desde a areia até a argila na mesma área. Então, assim, quando eu tenho texturas diferentes, eu posso ter nematóides diferentes. A planta daninha que cresce em cada zona não é da mesma espécie. Sim.
Então, por isso que a aptidão para culturas diferentes também pode ser explorada. Então, assim, por isso que a gente fala em manejo. Não é zona de taxa variável de calcário, é zona de manejo. Então, por isso que o manejo serve para qualquer coisa. Legal. E a complexidade vai aumentando, Fabrício? Por exemplo, eu defini as minhas zonas de manejo. Ok, talvez um primeiro passo aí para taxa variável de fertilizante. Isso tem uma complexidade. Depois quantidade de sementes, depois quantidade de defensivos, depois de repente outra cultura. A complexidade disso vai aumentando também? Quando a gente pensa na área como um todo, pode parecer complexo, mas imagine que você dividiu essa área em pequenos talhões. Hoje você já faz um manejo diferente de um talhão para o outro. Eu só estou dividindo agora um talhão em talhões menores, que são diferentes, e é só olhar para cada zona como um talhão, um mini talhão, e pronto, volta ao manejo que eu estou acostumado. Então, por isso que tem que tirar um pouco desse medo, que daí volta ao normal. Na verdade, só estamos aumentando o número de talhões que a gente tem na fazenda. Legal. E por isso que aumenta a eficiência, né? E você consegue, então, manejando separado, você ser mais eficiente no que está fazendo. Legal. Aí você colocou um ponto, né? Que seria mais para frente, mas já que puxou assim, vamos aí, depois a gente volta para trás de novo, né? Vai para frente, volta para trás. De tamanho, né? Existe um tamanho correto para uma zona de manejo? Dá para mim considerar, sei lá, 10 metros quadrados uma zona de manejo ou 1 hectare uma zona de manejo? Qual que é esse limite de tamanho para a zona de manejo? Como que funciona? Não tem uma regra, mas a gente tenta não ter uma região, uma zona tão pequena a ponto de eu não conseguir manejar. Porque imagine se eu pegar um talhão de 100 hectares e dividir em 100 zonas de 1 hectare. Não faz sentido. Aí sim eu vou me perder. E nem tão grande a ponto de eu perder a variabilidade ou não manejar o que tem dentro dela. Então, por isso que não tem limite. Depende muito da região e da variabilidade que eu tenho ali dentro. Então, eu posso ter zonas de 2, 3 hectares. O que acontece? Você tem um fundo lá, um banhado, uma área nova que abriu, um canto de mato. Então, você pode ter uma zona pequena, mas também pode ter zonas de 20, 30 hectares, dependendo do talhão. Né? Dependendo da região, se pegar uma parte bem uniforme, mesmo tipo de solo, você vê que a produtividade não muda muito, é uma zona de manejo. Não tem por que eu fazer diferente ali dentro, porque não tem nada que justifique. Então, por isso que não tem regra, a gente usa o bom senso no fim das contas. Não, bacana. Fabrício, e aí voltando já para o princípio, para a base, né, da zona de manejo, acho que ficou legal essa questão do tamanho. E aí você já falou algumas coisas, né? Um fundo do mato ali, um banhado, algo do tipo, né? Então, quando a gente vai definir as zonas de manejo, você falou, a gente primeiro antes ia na grade, né? Catando ali, fazendo coleta de amostra de solo. Hoje já tem outras ferramentas, né? Quais são essas ferramentas que nos ajudam a definir aonde eu vou fazer essas amostragens, onde eu vou mapear essas minhas zonas de manejo? Podemos citar 3, talvez mais importantes. Uma delas, o produtor está com ele, que é o monitor de produtividade, monitor de colheita. Isso já está nas máquinas. Isso, já tá hoje as máquinas novas praticamente vêm de série. Antigamente ainda tinha a opção de pedir para tirar, porque daí reduzia o custo. Hoje praticamente vem de série, né? Então já está na máquina. Então essa é uma. A segunda, para o produtor que não tem o monitor de colheita, as imagens de satélite, né? Que hoje é muito fácil. Eu sou da época que a gente tinha que escolher a imagem, a data, comprava a imagem do INPE, vinha num CD pelo correio, chegava dias depois. Nossa. Hoje o satélite passa num dia, às vezes no final da tarde você já tem a imagem numa plataforma. Sim. Então é uma ferramenta que a gente pode usar, tem imagem gratuita do Sentinel-2, Sentinel-2 do consórcio europeu é gratuito, com resolução boa de 10 metros. Para nós aqui, acho que passa a cada 2 ou 3 dias uma passada. Então, assim, não tem por que não usar. E a outra são os sensores de solo, que eu gosto bastante de usar com uma condutividade elétrica. Porque para nós, ali Campos Gerais, região mais de Castro ali, por aquela variação de textura ser muito grande, é uma ferramenta que encaixou muito bem.
Talvez em áreas muito uniformes em textura, tem que dar uma avaliada se ela vai agregar. Então, por isso que para nós encaixou muito bem. Mas com o mapa de colheita e imagem de satélites, hoje dá para fazer muita coisa já. Tá, só pro nosso público ir assentando as abóboras lá no meio da carruagem ali, né? Então, o satélite ele vai basicamente enxergar a biomassa ali do seu talhão e vai identificar essas diferenças, né? E a condutividade elétrica é um equipamento mesmo que eu passo no solo, né? Se puder só dar uma esmiuçada para o pessoal entender um pouquinho melhor como que funciona, como que identifica uma diferença de textura através de condutividade, acho que é bacana. A condutividade elétrica é um sensor, pode ser usado de duas formas. Tem os sensores de contato, que parece uma semeadora pequena sem caixa. Uhum. É um chassi de ferro com disco. Então tem disco emitindo corrente, tem disco medindo a corrente. Uhum. Então passa uma corrente no solo. A gente tem a versão americana, que é da Veris, e tem a versão brasileira, que é da Falker. Então tem essa opção nacional. Então eu arrasto essa máquina no campo e ele vai emitindo corrente e medindo. O que tem essa relação de condutividade elétrica a ver com o solo? Pode ser por textura, água principalmente. Então, onde eu tenho mais água, passa melhor a corrente. Então, por isso que eu consigo diferenciar um solo argiloso de um arenoso muito fácil. E ele vai pegar outras coisas como carga. Então, se eu não tiver muita variação de textura, às vezes ele pega CTC, que daí tem carga no solo diferente, e ele consegue medir. E numa resolução altíssima. Então, ele faz isso uma vez por segundo. Então, assim, é muito dado. Então, eu prefiro passar um sensor antes, que é tipo fazer um raio-x, e depois ir filtrando e vendo o que faz sentido, que é o contrário de a gente ir direto para a amostragem. Por que a amostragem em grade eu fazia tanta amostra e ainda faz tanta amostra? Porque eu não conheço a área. Sim. Então, eu tenho que encher de amostra para conseguir enxergar. Então, se eu passo um sensor desse antes, e talvez já conseguir separar algumas manchas, aí eu faço a coleta de solo direcionada. Ainda não é uma zona de manejo, mas é uma amostra direcionada. E a outra ferramenta que tem é medir a condutividade elétrica por indução. É um equipamento que ele não encosta no chão, ele pode ir pendurado na frente de um quadriciclo, ele cria um campo eletromagnético e mede isso sem encostar no solo. Então essa é a diferença. Eu gosto mais dos de contato. Eu trabalhei mais e eu consegui maiores correlações ali com a variabilidade das áreas. E a outra parte, que são as imagens de satélite, daí já tem mais a ver com a planta. Ele vai olhar a planta. Então, dependendo o estádio que eu faço isso, eu também posso ver coisas diferentes. Então, se eu pegar no início da safra, eu posso ver diferença de emergência. Se eu pegar no meio da safra, eu posso ver desenvolvimento. Se eu pegar bem no finalzinho da safra, eu consigo ver onde está chegando antes. Então, mas eu olho a planta. E comparando com o mapa de colheita, tem culturas que essa correlação é muito forte. Se eu pegar milho, trigo, cevada, aveias, se eu pegar um mapa de um NDVI, que é um índice que a gente calcula com a imagem, e comparar com o mapa de colheita, a correlação é muito forte. Agora, para a soja já não é. Já é diferente. Então eu preciso saber o que eu vou fazer com a imagem, mas é uma baita ferramenta também. Eu quero fazer aqui um parênteses, justamente para entender melhor o que é NDVI. A gente parece que é comum, parece que tem muita gente que trabalha com isso, mas o que significa NDVI? NDVI é um índice de vegetação que a gente chama, tem dezenas, esse é o mais famoso. Ele foi desenvolvido para trabalhar com imagens de satélite. Década de 70, se não me engano, 73 por aí. Que combina duas bandas, uma infravermelho e uma no visível, que geralmente é o vermelho. É uma conta simples, extremamente simples. Você pega a reflectância no infravermelho menos o vermelho e divide pelo infravermelho mais o vermelho, só isso. Eu me perdi na parte que falou que ia ser simples. Então ele vai variar de 0 a 1. Então, para ser bem simples, quanto mais perto de 0, menos biomassa. Ok. Quanto mais perto de 1, mais biomassa. Então, o que é o legal de ter duas bandas, um infravermelho e um visível? Que ele pega biomassa e cor. Então, se eu tiver duas plantas de tamanhos diferentes, a maior vai ter um NDVI mais alto. Se eu pegar duas plantas do mesmo tamanho e uma tiver mais amarelada, com alguma deficiência ou estresse,
ela vai ter um NDVI mais baixo também. Então, ele combina a cor com biomassa. Isso que é o interessante. Então, quando a gente pega uma imagem de NDVI e vê manchas no talhão, eu não faço ideia do que é. Mas é uma baita ferramenta para eu ir a campo e comparar a parte boa do talhão com a parte ruim e ver o que tem de diferente. Então, assim você consegue ver a evolução da cultura e você, dentro do mesmo estágio fenológico, você vê as possíveis diferenças que você vai ter. Exatamente. Legal esse negócio, hein? Você tá vendo que tem tecnologia aí, cara. E ó, vai estar lá no Fabricião aqui pra gente. Fabrício, então, a gente começou a construir a nossa zona de manejo através de imagem de satélite, posso ou não utilizar uma condutividade e mapa de colheita que também é fundamental, né? Isso vai me orientar a fazer uma amostragem em grade mais orientada ali, né? Não vai ser tão em grade assim, vai ser já visando algumas zonas e tal, porque eu quero amarrar com o meu solo, né? Eu preciso entender como está a fertilidade do meu solo, né? Porque senão eu vou ver algumas manchas, mas não vou entender a causa da mancha, né? Você falou, pode ser um nematóide, pode ser um banhado, né? Mas também pode ser fertilidade, né? Pode. Então, primeiro passo, se a gente for pensar em zona de manejo, seria esses mapas, né? Eles são um pouco mais, vamos falar assim, fáceis de adquirir, né? Ou eu não tenho tanto investimento assim como uma amostragem, né? Uhum. Então, eu fiz esses mapas, coletei esses mapas, eu vou para a amostragem de solo. É isso? Como que funciona? Definindo uma primeira etapa, algumas zonas por mapa de colheita, imagem, o que seja que eu usei, separei minha área lá em 4 ou 5 pedaços diferentes. Uhum. Por que eu faço a amostragem de solo primeiro? Porque é a mais fácil. Então, coletei solo por zonas, mandei para o laboratório, já tem parâmetros de referência. Então, ali eu já sei o que é arenoso, o que é argiloso, se tem uma CTC alta ou baixa, se tem fósforo alto ou baixo. Então, ali eu já consigo eliminar algumas coisas. Mas digamos que a fertilidade está tudo excelente e eu ainda tenho manchas. Uhum. Aí eu vou para o próximo passo, que pode daí talvez não ser tão simples. E agora, qual o problema? É nematóide, é compactação de solo. Daí que abre o leque para a gente investigar e ver o que é. Só que o solo é mais fácil. Já é muito conhecido. Então, por isso que a gente faz primeiro. Só para eliminar o que a gente já sabe que não é. Sim. E daí nós vamos aprofundando para outras ferramentas daí. Tá. E para mim construir uma boa zona de manejo, quantos anos de mapa, de análise de solo eu tenho que ter para ter vamos falar assim, uma zona de manejo bem assertiva ali? Qual que é na tua experiência, qual que é o tempo necessário para construir uma boa zona de manejo mesmo ali? Não precisa mais do que 2 ou 3 anos ali. 3 anos mais garantido, para você pegar anos diferentes. Porque pode ser que dependendo de um ano mais seco, um ano mais chuvoso, as manchas não sejam no mesmo lugar. Sim. E aí você tira esse efeito de confusão. Então o problema é você pegar uma única imagem e naquele ano teve um problema específico e você considerar aquilo uma zona de manejo. E depois aquela mancha nunca mais aparece. Então, por isso que com o histórico é melhor. Então, assim, tem produtores que têm a máquina com o monitor de colheita já há alguns anos e nunca usou. Talvez ele já tenha esse histórico guardado. E as imagens do Sentinel é mais fácil, porque de 2017 para cá, você consegue resgatar. A gente consegue resgatar. Então, eu consigo voltar. Então, por isso que é muito fácil. E a condutividade elétrica eu posso fazer a qualquer momento, né? Desde que não tenha cultura lá para não danificar, qualquer entre-safra eu vou lá e faço. Porque para nós a gente não tem restrição de umidade. Esse é um ponto que eu esqueci, que a condutividade elétrica... Eu tenho que questionar justamente isso aí. Se tiver alguma correção. Tem. Se tiver muito seco o solo, não passa corrente direito e não fica legal. Mas nós aqui não temos esse problema. No Cerrado, talvez. Né? Ficar lá 6 meses sem chuva, se passar um Veres lá, não vai medir nada. Para nós não tem o problema. Então, por isso, 3 anos é legal como uma referência. Posso usar mais, quanto mais melhor. Sim. E esse histórico para trás hoje é fácil de conseguir. Então, por isso que dá para aumentar a janela. E elas são fixas, essa zona de manejo? Uma vez definido, sempre vai ser elas? E mais, elas variam em cultura ou não? Tem um determinado talhão, quebrei em zona de manejo, sempre vai ser essas mesmas zonas de manejo? Ou não, em função da cultura ela pode variar? Eu prefiro fixar. Porque se eu fizer uma zona de manejo para milho e outra para soja,
Vai bagunçar. Eu começo a fazer manejos diferentes e no fim eu acabo criando variabilidades ali que eu não precisava, né? Que eu crio eu mesmo. Eu prefiro fixar, né? Independente da cultura, a gente ter a mesma zona de manejo. Agora, ela ser fixa ou não, depende muito do que eu vou encontrar de motivo para ela ter se tornado uma zona de manejo. Então, se for muito relacionado à correção de solo, por exemplo, talvez daqui 3 ou 4 anos mudou meu cenário, porque eu corrigi, era um negócio fácil. Agora, se eu tenho relação com textura, que nunca mais vai mudar, não tenho que mexer. É daquele jeito e ponto, né? Então, por isso, depende muito das causas daquelas zonas de manejo. Daí, se for algo que eu consigo modificar, eu posso, com o tempo, alterar. Senão, ela vai ser fixa. É interessante, aí faz sentido, porque, teoricamente, se pensar em fertilidade, eu imagino que essas diferenças você vai diluindo ao longo do tempo, né? Agora, textura de solo é imutável, né? Não tem jeito. Não vai ter jeito, né? Fabrício, e como que eu penso, né? Então, assim, ó, a gente já partiu do princípio que a gente pegou os mapas, fizemos a amostra de solo, né? Já tem toda a zona definida ali, né? Às vezes eu tinha alguma coisa de nematóide, mas isso aí também é transitório, né? A gente consegue, depois dos tratamentos, né? Corrigir isso, né? Ou até mesmo um calcário, como você colocou aí. Mas eu tenho a questão, por exemplo, estou com minha zona de manejo e vou usar uma taxa variável. Qual que é o risco de eu criar a zona de manejo por estar usando a taxa variável? Ou seja, de manchar minha área por estar usando uma taxa variável. Eu queria que você desse um pouquinho da tua experiência aí, porque às vezes pode ser um medo, um receio que o produtor tem, né? Entendi. Quando a gente pensa em amostragem em grade, isso é mais comum acontecer. Que eu gero lá, coleto um monte de pontos na área. Se eu gerar um mapa para cada atributo, CTC, saturação de base, fósforo, potássio, cada mapa é um diferente do outro. Então, se eu for fazer taxa variável de potássio, ele é um mapa. Fósforo é outro mapa. Calcário é outro mapa. Aí eu estou fazendo uma mistura de coisas. Quando a gente define a zona de manejo e delimitou uma área, vamos lá, 10 hectares, isso aqui é uma zona. Eu vou coletar solo com subamostras, vou fazer uma análise e vou trabalhar com aquele perímetro. Então, se eu fizer uma taxa variável, dentro dessa zona, a taxa é fixa. Então, aqui vai receber 3 toneladas de calcário, tanto de fósforo, tanto de potássio. É um manejo dedicado para ela, que ela é diferente da outra. Então, se eu errar, eu erro só nela, eu não estrago a outra. Então, por isso que viram subtalhões. Eu estou olhando para cada um independente. Então, o que eu fizer aqui não afeta aquela do lado. Então, se eu encontrar nematóide aqui e eu fizer lá um nematicida e não funcionar, continua com o nematóide aqui, não interfere na área do lado. Então, quando eu trabalho em zonas, esse risco de manchar, se eu estragar alguma coisa, eu tenho que consertar ali mesmo onde eu estraguei. Então, fica mais fácil controlar. Tá, eu não saio espalhando essa mancha para outras zonas, né? E o objetivo da zona, Fabrício, no teu ponto de vista, é maximizar a produtividade ou economizar recursos? O que é melhor? Qual que é a tua filosofia? Eu acho que dá para combinar os dois. Dependendo da causa, eu tenho como fazer uma coisa ou outra ou as duas coisas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mancha que apareceu nematóide, então aqui eu vou fazer alguma coisa para nematóide, só que as outras zonas não. Então, ao invés de eu fazer 100% da área, eu já estou economizando recurso pensando no talhão, que eu estou aplicando agora só onde precisa. Se eu vou fazer uma taxa variável de sementes, se eu pensar no talhão também, por exemplo, eu vou trabalhar com uma população de soja de 250 mil plantas por hectare. Eu vou pegar 50 mil e vou jogar na parte mais fraca, vai ser 300. E essas 50 mil que eu joguei para lá, eu tirei da parte boa, ficou com 200. Na média do talhão, eu gastei a mesma coisa, mas aqui eu estou pensando em produzir mais. Então, pois depende o manejo que eu vou fazer, pode ser tanto com foco em economizar. O caso do nitrogênio é muito claro.
né? Quando a gente faz faixa rica lá e define uma dose que pode ser por zona, uma dose de nitrogênio por zona, eu estou pensando em economizar recursos. Produzir a mesma coisa, gastando menos. Só que na cevada pode acontecer dobrado, porque se eu economizar nitrogênio e evitar aquela cama, eu ganho 2 vezes. Sim. Daí eu posso ganhar dos 2 lados. Mas normalmente quem está começando busca o quê? Economia? Eu não focaria tanto na economia, mas na otimização. Porque geralmente, quando a gente trabalha tudo com média do talhão, eu estou deixando de colocar aqui e aqui está sobrando. Então, se eu tirar daqui por lá e gastar a mesma coisa, e se conseguir ser mais eficiente dessa forma, talvez a minha média suba. Então, talvez seja um chamariz que ele não seja real. O pessoal, de repente, vem conversar contigo. Puxa, eu vou usar aqui taxa variável de alguma coisa para eu gastar um pouco menos, mas não é essa a ideia. É melhor pensar de outra forma. Eu acho que a propaganda inicial da agricultura de precisão foi muito isso. Economizar, vamos economizar calcário. Agora, se a gente pensar assim, friamente, se eu tenho um talhão e eu fizer uma boa amostragem de solo, uma amostra composta, ou se eu fizer um mapa em grid, a média não devia ser igual dos dois? Eu não deveria gastar a mesma coisa? Eu só estou otimizando e aplicando onde precisa, tirando da onde não precisa. Então, no fim, eu deveria gastar a mesma coisa. Então, por isso que o foco não é tanto só economizar. Tem que olhar outros benefícios. É usar o recurso com inteligência, né? Isso, ser eficiente, né? Onde precisa e que vai dar retorno, né? É isso aí. Fabrício, e na tua experiência, o que você tem visto, assim, depois da zona de manejo já desenhada, aonde que você tem visto os maiores retornos, assim, aonde que você tem visto o maior sucesso nas taxas variáveis ou nas aplicações? Onde você acha assim, ó, para quem está começando, ó, vai aqui que aqui você vai ver uma diferencinha boa, já vai te animar para você ganhar uma experiência e lá no futuro você vai galgando as outras partes que são um pouquinho mais complexas, né, um pouquinho mais difíceis de trabalhar. Começa pela correção e aplicação de fertilizante, que ele já faz, talvez faz em taxa fixa, então de cara ele já vai ver uma mudança ali de eficiência, ele vai ver, nossa, aqui eu sempre joguei fixo, ó, essa parte do talhão nunca foi corrigida direito, está sempre mais baixo. Essa parte aqui não preciso mexer, está sobrando. Então só aí ele começa a enxergar, pô, eu posso tirar daqui e pôr para cá. Então acho que o começo é o mais simples, seria talvez correção e fertilidade ainda. Aí depois, com os mapas de colheita, isso é uma coisa legal de continuar fazendo. Então, por exemplo, definir as zonas de manejo, fiz a minha amostragem, vou começar a fazer taxa variável, começa dali para frente a monitorar a produtividade por zona, para ver como que está a diferença entre elas, se está aumentando a diferença, se está diminuindo, como é que eu estou evoluindo, que daí é uma coisa que eu vejo que tem um abismo aí. A turma vai, faz, aplica e para. Não continua monitorando para ver o ganho que eu tenho daqui para frente. Ou se eu estou fazendo errado, eu preciso mudar o manejo. Né? Não é uma vez que eu vou fazer isso, é mudar completamente o manejo mesmo. Mas se tem alguém que de repente está parando e fazendo o caminho, significa que o ganho não é instantâneo. Não. Porque se eu for fazer uma correção em taxa variável de calcário, essa reação não é em 1-2 meses para aquela safra. Talvez vai aparecer 2-3 safras depois. Para quem começar hoje, quanto tempo que você fala assim, não? Espera pelo menos esse tempo que aí nós vamos começar a ver os resultados. Na mediana. Eu também esperaria ao mesmo tempo, pelo menos uns 3 anos, que é o tempo que leva para construir a zona. Fique uns 3 anos para você sentir, porque você vai passar por anos diferentes. Talvez num ano a diferença seja maior, num outro ano que chove bem, que tudo dá certo, você não vê diferença nenhuma. Daí já desiste, não serve, não funcionou. Colhi a mesma coisa. Colhi igual. E às vezes num ano difícil é que talvez apareça mais. Então se você conseguir aguentar um pouco mais, aí depois você passar um tempo e ver que não é para você mesmo, é tudo bem. Ok, pelo menos cumpriu o Pelo tempo. menos tenta. Não, legal, Fabrício. E pensando em desafios, que a gente já falou algum aqui de talvez em um ano mais favorável não via a diferença, aí você tem um investimento, então assim, poxa, né, tô gastando, mas não tô vendo retorno, né?
fora esse que a gente apontou, quais outros desafios que você enxerga que mais acabam assim desanimando o pessoal de trabalhar com zonas de manejo? Mão de obra. É mesmo. É uma área que é difícil conseguir pessoas. E aí, se você pega alguém e treina, capacita, como o mercado tem tanta demanda e não tem pessoas, você perde muito fácil. Então, assim, é difícil construir um time ali e manter. Então, esse eu acho que é um desafio grande, tanto para quem quer prestar o serviço, quanto para o produtor, que precisa de alguém que às vezes precisa operar uma máquina, que tem lá os sensores, monitores e tem que usar aquilo bem, porque tem muito mapa de produtividade que a gente pega que não serve para nada. Assim, do jeito que foi colhido e dá um problema na máquina, desliga tudo e continua colhendo. Então, assim, perde-se muita informação. E eu entendo. O foco ali no momento é colher. Colher, claro. Não vai ficar parando para ver qualquer erro que dá na máquina. Mas a mão de obra, tanto lá no produtor quanto para quem presta o serviço, eu acho que hoje é o maior gargalo. Essa era a minha pergunta. Eu imagino que seja os dois, mas quando você fala mão de obra, não é só mão de obra de quem monta os mapas, é de quem está também operacionalizando na propriedade. Também. Porque assim, tem outra dificuldade que cada marca é de um jeito. Aí você gera lá um arquivo de calcário em taxa variável. Ok, até ali tá tudo certo. Agora, dependendo em qual máquina eu vou colocar isso, que arquivo que é, como é que insere isso no monitor. Aí tem um outro desafio aí que às vezes quem gerou o mapa não sabe fazer, o operador também não lembra, daí corre na concessionária, manda alguém ir lá para ver como é que puxa esse arquivo lá dentro. A cadeia não está 100% conectada. E é tudo pessoas, é tudo mão de obra. Vamos bem dizer, a máquina faz, né? Só falta... Você dá a informação certa para ela. Exatamente. Não, realmente. Mão de obra sempre é o gargalo para a agricultura, né? E ainda mais quando você pega uma mão de obra mais especializada, né? Num mercado aquecido, é difícil você manter a pessoa ali, né? É difícil. E aí, tá animado para aplicar a zona de manejo? É esse que mexe com milho? O que você me fala? Eu tô pensando aqui que eu tô indo todo dia ver lavoura, eu não sei se já não dá para aproveitar alguma coisa aí. Tô quebrando a cabeça, viu? Ô, Fabrício, eu coloquei aqui o exemplo do milho, né, com o Fabiano. Como que a gente faz, pensando em taxa variável, né? Como que a gente faz a decisão de, eu vou variar a população de tanto a tanto? Como que é feito? Porque, ou é arbitrário esse número? Como que eu pego ali? É a mesma linha das pesquisas que a gente faz. Fundação ABC ou FAPA tem os trabalhos de híbridos com população para entender quanto eu uso de planta em cada tipo de solo. Então é a mesma ideia, só que eu acho que a gente tem pouca informação. Eu precisaria de muito mais. Então o que a gente sabe hoje, na prática, meio empírico? Se, por exemplo, o milho, se eu tenho uma área com zonas de manejo lá, as áreas de alto potencial, eu coloco um pouco mais de planta, que eu tirei lá da parte de baixo potencial. Então, eu tiro da parte ruim e coloco na parte boa. Isso é o que eu sei. Agora, quanto? Se for um ano mais seco, talvez eu possa tirar mais planta. Agora, se chover bem, eu não precisava tirar tanto. Então, a gente esbarra um pouco ainda no quanto aumentar, quanto diminuir. Agora a gente chegou num terreno que eu já gosto de jogar um pouco mais. Então, veja, quando você pensa no próprio milho, nós estamos falando de uma cultura que ela é fascinante. É uma máquina de produzir. A cálculos rápidos, cada planta de milho ela produz aí 200 gramas por planta. Entretanto, ela é uma planta que ela compensa falha ou compensa espaço de uma maneira muito menos eficiente do que a soja, por exemplo, né? Então, assim, dados bem genéricos mostram que uma diminuição de 70% do número de grãos ela é compensada pela massa de grãos em 30%. Ou seja, se você diminuir muito o número de grãos, você não compensa com massa de grãos. E aí, claro, um ambiente que te permita, um ambiente que seja um pouco mais rico, você consegue colocar um pouco mais de plantas em detrimento de um ambiente que ele seja um pouco mais pobre, de repente. Entretanto, nós estamos falando de uma maneira genérica, mas tem híbridos que se comportam diferentes, né? E aqui começa a ganhar um pouco mais de espaço, porque tem materiais que, sim, eu tiro um pouco de plantas, ele deixa uma espiga, ele expande uma espiga um pouco maior, ele coloca um pouco mais de grãos.
tem material que não, que eu preciso colocar um pouco mais de plantas. Só que você coloca um pouco mais de plantas, ele cresce um pouco mais, perde qualidade de como. Afina E como. aí o Vitor ele me falou que ele não gosta de usar Cai. molinete para colher milho, então começa a camar. Vê, aí é um desafio que vocês precisam nos ajudar a resolver também. Esse é legal, essa integração diária. Por isso que eu falei que esse é um terreno que eu gosto mais de jogar e ter um pouco mais de conhecimento, porque o milho é fascinante, é uma máquina de produzir. Mas qualquer ajuste que você faça de população de planta é responsivo. E aí já pergunto para vocês, nós temos máquinas para semear que consigam semear em quantidade e em qualidade de distribuição, sobretudo que nós colocamos um pouco mais de sementes? É possível isso? Sim, é porque a variação no milho lá não é tão grande. Se a gente pensar uma população média, 80 mil, se eu for aumentar para 90, 100 mil plantas, a máquina faz isso tranquilamente. Se a gente pensar de uma forma bem genérica, 80 mil plantas num espaçamento de 50 centímetros, eu estou falando de 4 plantas por metro, uma planta a cada 25 centímetros, né? Então... Não, hoje as máquinas conseguem fazer isso com uma qualidade muito boa. Então, se eu aumentar para 90, 100 mil plantas, não é o gargalo. Não é isso que vai ser o difícil. A única coisa que eu não gostei dessa conversa é que sobrou para mim. Sobrou para você, amigo. Vocês falaram que eu tenho que gerar mais informação agora. Tava indo bem essa conversa. Até eu ver que falei... Nós só fomos dando corda para você. Eu vi que você se enforcou vocês sozinho. Fizeram 3 cantos. Mas tá bom, a amizade continua, viu? Bom, já mostramos que a gente sabe fazer a zona de manejo. Já mostramos que a máquina entrega a taxa variável, só falta saber agora qual híbrido, qual que é a população, né? Mas, Fabrício, isso aí. Estamos providenciando. Vamos deixar mais completo ainda. Então, a gente definiu a zona de manejo, entendeu como ela é, quanto está produzindo, como é que está o solo. Entra todas as áreas. Qual que é o híbrido que eu coloco aqui, em qual população. Daí, com base nas plantas daninhas que predominam naquela zona, qual que é o manejo. Às vezes não é igual a outra zona. Perfeito. Doença, nematóides. Cada área vai ter que entrar e falar, o manejo de nematóide aqui é assim. Eu não sou especialista, eu também não sei, né? A gente sabe que tem problemas diferentes em cada zona, que precisam ser manejados diferentes para ser eficiente. Eu não vou fazer tudo em área total. E aí entram todas as áreas contribuindo o que fazer em cada uma delas. E esse é o rico, essa integração é o rico do negócio. É por isso que todas as áreas do conhecimento precisam se conversar integralmente, né? Legal. Bom, Fabricião, chegamos aqui mais ou menos no final do episódio. A gente deixou muito serviço pro pessoal, mas mostramos que a mecanização tá aí pronta, né? É só a galera correr atrás agora, né? A máquina faz, né? Agora precisamos de informação, né? Exatamente. Não, mas para não deixar a vida de vocês fácil, calma. Lá, pronto. Aqui o Vitor, nós brincamos que ele é o nosso professor Pardal na Fundação ABC. Não deve ser muito diferente, né? Não. Deixa isso, daí pode ser um assunto para um próximo episódio, mas deixa uma palhinha aqui para quem está nos acompanhando. O que está vindo de novo? O que vem de novidade? O que as inovações tecnológicas, o que o cooperado, o que o produtor pode esperar de inovações e coisa nova vindo aí? O que vocês trazem novidade? Eu acho que de mais recente, chegando bem perto de uso comercial, e algumas já comercial, é o uso de sensores. Acho que é bem uma área que o Vitor também atua, que é a aplicação localizada de herbicida, por exemplo. Isso está comercial já. E o mais novo é com câmeras, já identificando o que é soja, milho, aplica o herbicida só em cima da planta daninha, ainda num custo alto, mas com grande potencial de economia de herbicida. Então, aí sim vem a economia. Aí vem economia direto. Se fala de 70%, né, por cento aí facilmente de 70%? É bastante. Às vezes até mais. Quanto mais limpa a área que você vai entrar fazendo uma aplicação dessa, mais você economiza. E você, Vitão, o que está vendo de novo? Cara, eu vejo que o mercado está reagindo, né, para essa questão da mão de obra que o Fabrício colocou, né? Então, assim, tem muita empresa tentando fazer plataformas que integram, né, muitas informações e entregam depois um produto mais simples de utilização, né? Ainda também, muita coisa se ajeitando, o pessoal tateando e tentando e encontrando os desafios, mas eu acredito que a gente está vendo surgir muitas plataformas aí, né, Fabrício, que estão aí para nos auxiliar nessa questão de zona de manejo, né, e etc, né? Acho que é um futuro promissor nesse ponto. O futuro é promissor. Boa, legal.
Feito então, entregue mais um episódio. Muito bom. O que achou, Fabricião? Gostou do Muito papo? bom. Agradeço imensamente aí o convite de estar com vocês aqui. Parabéns pelo projeto. Tá muito legal, nós estamos acompanhando de lá e que continue aí com sucesso. Não, e ele volta, porque tem serviço ainda. Tem bastante coisa pra gente conversar. E esse negócio dessa taxa variável de sementes, nós vamos voltar a conversar sobre isso aí. Vamos conversar mais. Combinado. Feito então, pessoal. Mais uma vez, mais um episódio para vocês. Esse diretamente do Intershow, pessoal. Então, um baita do evento que acontece aqui, sempre ali, comecinho de outubro ali, né, Fabiano? Exatamente. Ou meados de outubro. Se você não perdeu esse, tem outra opção aí no ano que vem para acompanhar, né? E mais um episódio entregue, né? É isso aí. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio. Um abraço.